Gente acordou, mas tem gente aqui que não quer acordar. Olha que coisa gostosa. Mamãe, já tá na hora de acordar, mamãezinha. Que isso? Ai, gente, que soninho gostoso. Bom dia. Aqui é bom dia, porque a gente acabou de acordar nesse domingo. Bom dia. E... bom, já vou falar pra você se inscrever, né? Ativar o sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo. Já começa assim o dia. Então... hoje a gente vai contar pra vocês a nossa história. Cara, a gente já contou outras vezes aqui, mas as pessoas sempre perguntam. Tem gente nova aqui no canal. E outra coisa, já tem 1 ano que a gente tá na estrada. E as nossas percepções, as coisas, elas vão mudando, né? E até percepções de coisas do passado vão sendo mais esclarecidas, vão abrindo... a gente vai percebendo coisas sobre nós, né? Nesse tempo também. Então, vamos lá. E acompanha a nossa rotina matinal também. Teve um antigo colega de escola, fez ensino médio comigo, que me mandou uma mensagem perguntando, né, o que motivou a gente a tomar a decisão de morar na van e tal, né, de mudar de vida assim tão drasticamente, né. E você vai entender por que a gente mudou de vida tão drasticamente aí ao longo da sequência. Mas aí a gente pensou em também, por esse motivo, gravar esse vídeo, já que, como a Bianca falou, tem bastante gente nova, né. Então, tô de pé. Ainda estamos em Tubarão, aqui numa praça muito linda, arborizada. Hoje o dia tá bem ensolarado, depois de uma sequência de semanas de chuva. Aí a gente tá aproveitando esse domingo de sol, né não, menina? É verdade. Vamos começar então. Então. Arrumando essa cama. Eu gosto de deixar os travesseiros assim, com esse espacinho, porque elas gostam de deitar ali atrás, principalmente quando a van anda. Então, gente, vamos lá. Pra começar, a gente se conheceu, eu e o Miguel, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito também, né? Porque sempre quando falam, vocês são da onde? Eu sou de São Paulo, o Miguel é de Rondônia. Tipo, e como que a gente se conheceu? A gente se conheceu na faculdade. Miguel veio pra São Paulo fazer faculdade. E fazer faculdade de teologia, tá? De teologia. Já fui pastor, galera. Pois é, foi mesmo. E aí, nessa da faculdade, foi quando a gente se conheceu. Eu tava lá, eu cheguei na faculdade pra fazer direito. E aí, acabei que fui fazer um trabalho missionário no Amazonas. E a gente tava construindo uma escola lá, tava falando assim, quer saber, vou mudar de curso, eu amava direito, vou mudar de curso, vou fazer pedagogia, porque eu quero vir ser voluntário aqui no Amazonas, não sei o que. Pirei o cabeção, assim, mudei de curso, fiz pedagogia, me formei em pedagogia, não me arrependo, tá, não me arrependo, eu gostei muito. Me chamaram de doida, mas a gente tá acostumado a ser chamado de doido, né? Me chamaram de doida, que eu ia morrer de fome, que não sei o que, lá. Mas fiquei muito feliz de fazer pedagogia, depois fiz uma pós-graduação e nessa a gente namorou, casou lá na faculdade. Casamos dentro da faculdade, que era um internato, tá? Então a gente morava dentro da faculdade, a gente comia na faculdade, a gente vivia na faculdade, tudo. É bom explicar que a gente casou dentro da faculdade, porque a gente quis, é um local lá que a gente... É verdade, sim, a faculdade era muito bonita, é muito bonita, né? É um campus, assim, que é uma fazenda, e é enorme, assim, tem vários lugares bonitos, e a gente escolheu casar lá, né? E... o Miguel fez mestrado, tá bom? E tudo mais. E aí, eu me formei 1 ano, a gente já tava casado, né? E aí, 1 ano depois que eu tava formada... Você formou? Não, eu formei 1 ano depois que a gente casou, Isso, né? Que foi o mesmo ano que eu terminei o mestrado também. Exatamente. E aí, a gente voltou pra São Paulo, né? Pra São Paulo, capital. Capital, assim, né? Região... a grande São Paulo, né? Que é Osasco. Que é onde eu nasci. E aí, lá em Osasco, a gente morou por algum tempo e foi onde a gente teve os nossos primeiros trabalhos, né?
Que aí eu fui dar aula, né? Fui professora mesmo. E o Miguel também Fui ser pastor de igreja. Foi ser pastor numa igreja. E eu... E também dando aula na escola dessa mesma instituição aí. E aí foi assim esse nosso começo de vida casados. A gente começou a passar por um processo de desconstrução. Porque a gente sempre foi da religião que eu era pastor. Desde que a gente era neném, nossos pais que já criaram a gente nessa igreja e tal. E aí eu cresci nessa. E aí, o que acontece? Na faculdade, a gente aprende a ver, né, a Bíblia, que a pastora de igreja cristã, claro, né? A ver a Bíblia do jeito como ela realmente é, não com o jeito como normalmente ensinam pra gente, sabe? E aí isso já começou a mostrar pra mim várias inconsistências entre a igreja e a Bíblia. Só que trabalhar dentro da igreja exige, eu descobri, né, que exige você abrir mão de algumas coisas que você acredita. Para que você consiga manter seu emprego como pastor, você tem que abrir mão de algumas crenças. E cumprir as metas simplesmente que eles querem que você cumpra. Você vira um funcionário que vai cumprir metas de dízimo, metas de batismo. Isso fora todas as outras coisas que a gente acabou sendo envolvido e participou. De perceber principalmente, né, que a igreja era mais importante do que as pessoas. Exato, né? Proteger o nome da igreja, a visão que as pessoas de fora têm da igreja era mais importante do que quem estava lá dentro de verdade, sabe? Porque quem estava lá dentro é substituível. E a gente que trabalhou, né, nos bastidores, que estava ali na produção, fazendo as coisas, fazendo a igreja funcionar, a gente também percebeu que é uma visão muito, muito diferente, sabe? De só uma pessoa que vai para assistir o culto, uma pessoa que vai e participa de algumas coisas da igreja. Agora, quem tá nos bastidores tem que engolir muito sapo, né? Tem que aguentar muita coisa calado. E eu não aguentei. Porque, primeiro que a saúde mental já tava começando a ser afetada, sabe? Não é nem questão de fraqueza, não. É questão de noção mesmo, né? Porque você observa pessoas que você admira, inclusive, que você tem como referência, que ainda estão lá, trabalhando assim, e essas pessoas estão tomando remédio, estão depressivas, cheias de ansiedade. Por quê? Abriram mão de vários princípios, sabe? E eu não queria isso pra mim, não queria isso pro meu futuro, e nem pro futuro da Bianca, principalmente, que é a minha família, a pessoa que eu amo, e que eu tenho que levar como a primeira coisa antes da igreja, né? E assim, né, gente, se a gente for ficar falando só dessa questão da religiosidade, dava pra fazer um outro vídeo. Mas pra resumir, depois de aprender na própria faculdade a ler, a ler e interpretar a Bíblia e tal, a gente percebeu que o que foi muito dolorido pra gente, né? Que muito tempo da nossa vida, muitas coisas da nossa vida a gente perdeu meramente por causa da religião querer dizer que era pecado. Limitar as pessoas dizendo que aquilo era pecado, simplesmente pra ter o controle, né? E que aquilo não era um pecado, que aquilo não era um problema, mas a religião costuma fazer isso. Mas enfim, no meio desse processo todo, bem doloroso pra gente, né? Foi bem complicado, porque, cara, você desconstruir tudo isso e você, às vezes, olhar pra você e pensar, cara, será que eu não sou o único doido? E aí depois você falar, não sou, cara, é a galera que tá doida mesmo. A gente começou a entrar em crise no nosso trabalho também, claro, né? Porque a gente trabalhava no meio disso tudo. E envolvia todas essas questões, né? Envolvia todas essas questões, claro, principalmente o Miguel. Só que eu já tava vendo que pra mim não tava sendo legal o meu trabalho. Eu comecei a ver as minhas colegas professoras, né, que ficavam com depressão. Muitas delas tinham que tomar remédio pra dormir, algumas eram afastadas por causa de depressão, por causa de problemas, né,
por causa de toda a pressão do trabalho, cara. É um negócio puxado, porque são várias questões, né? Mas tem muitas crianças que têm necessidades ali, sabe? Que são laudadas e tudo mais, mas a escola não liga. E a professora precisava de um apoio, aquela criança precisava de apoio, enfim. E aí você vê as suas colegas definhando, sabe? Eu pensei, cara, eu não quero isso pra mim. Dinheiro nenhum vale a minha saúde mental. E eu já comecei, quando entrou 2020, eu já entrei assim, cara, bem mal, assim, já pensando que, olha, acho que esse vai ser meu último ano dando aula, depois eu vou ver o que eu faço da minha vida, porque não dá, não tem condições, eu não tô bem. E aí veio a pandemia. Nessa que veio a pandemia, aí a cabeça já começa a piorar ainda mais, né? Com todas as questões, né, de restrição social da pandemia e tudo mais. E aí eu acabei que fui demitida no meio do ano, depois de trabalhar ainda um tempo na pandemia, dando aula por videochamada e tal, fui demitida. E aí fiquei chateada no começo, porque eu queria terminar com aquela turma que eu comecei, né? A gente acaba criando apego pelas crianças, mas depois no fim eu peguei e pensei, cara, foi muito bom, porque era capaz de chegar no fim do ano eu ter medo de me demitir, porque às vezes a gente fica pensando, pô, esse dinheiro vai fazer falta, e depois que eu vou fazer e tal. E aí foi bom, eu tive 6 meses aí pra pensar o que eu ia fazer da minha vida. Foi um pouco angustiante também, porque eu não encontrava uma resposta, e aí eu via que o tempo tava passando. E só que também foi bom, porque nessa época aí a pandemia às vezes abria as coisas, às vezes fechava de novo, e a gente conseguiu fazer algumas viagens que já estavam programadas, né? E aí a gente parou pra pensar que, tipo, cara, uma coisa a gente sabe, a gente quer viver viajando. É uma coisa que a gente ama fazer, mas será que tem como a gente fazer nas nossas condições de vida? E aí a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer isso. E aí, em 2020, a gente já estava marcado para conhecer o Egito, Turquia. Israel não abriu, por exemplo, né? Então, aí a gente não pôde ir para Israel. Mas Egito e Turquia estavam abertos, né? A gente acabou fazendo essa viagem para não perder a passagem, porque já teve todo um rolo lá com a companhia aérea, sabe? E aí a gente acabou que outras viagens estavam marcadas, a gente não conseguiu fazer, mas algumas outras que estavam a gente conseguiu, que a gente foi para Aruba, para Curaçao, para Colômbia, a gente foi para Fernando de Noronha. E aí todas essas vezes acontecia que essa menininha aqui, ó, a Jujuba, ela ficava meio mal, não comia, não bebia água. E aí uma vez foi grave, porque ela ficou com cistite, né? Ela ficou com uma inflamação aí no sistema urinário e ficou super doente. A gente gastou uma pancada com remédio, com vitamina, tudo, porque ela não estava comendo por causa de estar longe da gente, acredita? E aí, né, que como a gente viu que a Jujuba não... E na época também a gente tinha uma outra gatinha, né, a Amora, que a gente ficou meio que desconfiado de que as duas bonitas, estavam fazendo xixi pela casa toda. De ter vezes da gente sair e comprar saco de lixo e colocar pela casa, tipo, no sofá, no colchão, tudo assim, porque elas começaram a fazer xixi. Era só a gente sair, elas faziam xixi pela casa inteira. E isso que elas não ficavam sozinhas. A minha mãe, ela ia todos os dias, minha mãe e meu pai, eles iam todos os dias em casa. Ficavam, tipo, 1 horinha lá com elas, pelo menos, sabe? Dava comida, água, tudo assim, pra elas não ficarem, nem se sentirem assim tão sozinhas, sabe? Mas elas sentiam muito. Então, isso... E a gente também na viagem ficava bem sentido. E aí, como a gente pensou que, tipo, cara, o Miguel falou, vou pedir demissão no fim do ano também, e porque não quero mais essa vida e tal, saiu da igreja onde ele tava, e aí a gente pegou e... Saiu do trabalho na igreja, né? Saiu do trabalho da igreja, e aí no fim do ano ele ia pedir demissão. E aí que a gente ficou pensando, tá, e agora, o que a gente faz? O que a gente faz? Tem elas, não sei o quê. Só que nesse tempo a gente tava viajando, então quando foi no outro ano, o Miguel tinha pedido demissão mesmo no fim do ano, e aí quando foi no começo do outro ano, 2021, a gente pegou e falou, cara, a gente precisa bater o martelo, a gente precisa decidir o que a gente vai fazer da nossa vida.
E aí a gente começou a pensar muito, pô, o que a gente faz com as gatas? A gente pensou em pegar nosso carro e sair aí viajando o mundo com elas, porque, tipo, o mochilão ia ser foda. Sim, elas não iam aguentar, né? A gente até pensou em ficar em Airbnbs por aí, né, tipo... Aí a gente pensou, cara, a gente vai ficar pagando hospedagem em tudo quanto for canto, procurando ter que chegar no lugar, procurar comida e tudo mais, com elas, assim... nem são todos os lugares, né, que aceitam pet e tal. Aí a gente pensou, o Miguel falou, vamos motorhome. Aí eu pensei, cara, será um motorhome? Aí a gente começou a pesquisar se tinha alguém que viajava com gato, que a gente já pensou, mano, é muita loucura nossa, né, querer viajar com gato. As pessoas viajam com cachorro e tal, mas será que viajam com gato? E aí a gente começou a procurar. A gente encontrou algumas referências, né? Principalmente Meninos da Buzz Life, Casa na Kombi, Pegadas Itinerantes, que a gente começou a acompanhar ali, ó, desde o comecinho. E aí foi o que deu, assim, muita esperança pra gente, tipo, mano, não, dá certo, vamos lá. Eles vão também, a gente vai. E a gente começou a gente falou, então é isso. Já conversou com os meus pais, pra ver se a gente podia morar com eles, porque a gente já ia devolver o apartamento que a gente alugava, vender nosso carro, tudo pra gente poder comprar uma van e começar a construir. E assim foi, cara. A gente pegou e aí em maio de 2021 a gente comprou essa van. E aí a gente começou a construção dela em junho. E foi assim, ó, muita luta pra construir, porque tudo que foi feito aqui foi a gente mesmo que fez. Tudo foi a gente que botou, foi sem saber fazer nada, com uma esmerilhadeira, um tico-tico. E uma parafusadeira. Era isso que a gente tinha. Então o principal motivo da gente querer viver na van é porque a gente precisava de uma saúde mental mais adequada, sabe? A gente estava morrendo aos poucos de estar inserido nesse contexto de trabalho e religião ao mesmo tempo, sabe? E juntou isso com a saúde física das nossas felinas, das nossas gatas, então a gente não teve dúvidas. E hoje a gente não quer outra vida. A gente, mesmo que não seja para viajar, a gente continuaria só morando na van, sabe? É muito bom, a vida é mais leve, as despesas, claro, são menores, mas para além de tudo isso, a gente é feliz, sabe? Então, a gente queria muito ter uma, como o Miguel falou, né? Ter uma saúde mental ok e viver, principalmente, acho que o maior motivo da gente vir pra van é sentir que a gente tá vivendo. Porque a religiosidade, a gente sente muito isso, né? Que a religiosidade tirou um pouco isso da gente. Que tirou um pouco do viver e tal, sabe? Da liberdade. E a gente, apesar de ter, né, deixado a religião, a gente nunca deixou a nossa fé. E na verdade, né, o Miguel gosta de dizer que eu tive que perder minha religião para encontrar minha fé de verdade. Exatamente. Então, a gente, não é que a gente deixou de acreditar em Deus, que a gente não liga pra Deus e coisa assim. Ou que a gente tá revoltado e tá fazendo as coisas que a gente sabe que é pecado, né? E coisa assim, longe disso, cara. A gente tem um relacionamento hoje com Deus que eu acredito que é muito mais real, mais intenso, do que quando a gente tava dentro de uma igreja. E, além de tudo isso, como a gente acredita ainda muito em Deus e tudo mais, todas essas coisas, e a gente acredita muito que Ele deu a vida pra gente, e o nosso propósito de vida é viver essa vida que Ele deu pra gente. Então, poxa, eu vou pegar e desperdiçar a vida que Ele me deu, que é tipo um dom do caramba, que Ele deu a própria vida dele pra que eu tivesse a minha. Eu vou desperdiçar todo esse tempo que Ele me deu de vida, que eu não sei nem quanto tempo é, vivendo de qualquer jeito, e tipo assim, acabando com a minha saúde. Correndo atrás de coisas que não são essenciais pra viver, né? Que eu gostaria muito de ter uma casa, gostaria muito de ter um carro, de ter roupa, trocando de guarda-roupa todo ano, né? E a gente percebeu quão supérfluo são
é o estilo de vida que a gente não seria tava um problema, nada disso, né? Não é um problema nada disso. Claro que não é, mas é supérfluo, não é necessário. É tipo assim, no sentido de que às vezes você perde toda a sua saúde simplesmente pra ter isso, sabe? Simplesmente pra ter isso, cara. E aí sair todo fim de semana, né? Ir pra algum lugar, pra uma pizzaria ou pra um bar, dependendo de como você for, né? E somente. Então, esse é o maior motivo da gente ter vindo viver na van. Agora a gente vai sair, nossos amigos chegaram, você ouviu a buzina. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho e acompanha, porque toda semana tem pelo menos 3 vídeos pra você assistir. É isso. Tchau. Beijo.